Esse é um dos livros que eu mais estava animada pra ler em 2024, porque Impostora é da mesma autora de A Guerra da Papoula. Quem assistiu meu vídeo sobre A Guerra da Papoula sabe que eu fiquei assim, obcecada por esse livro. Não continuei a ler a série ainda, mas vai vir aí. Eu tentei ler Babel, que também é da R.F. Kuang, mas eu não tava muito na vibe. Impostora, gente, assim, ó, eu tava meio que obcecada por finalmente chegar no Brasil. Vocês não têm noção quando eu fiquei animada, quando eu vi que a Intrínseca ia finalmente lançar, agora no início do segundo semestre. E sabe o que mais estava me chamando a atenção, o que mais me fazia ficar curiosa por esse livro? É que a Kuang, a minha primeira experiência com ela e os primeiros livros dela são de fantasia, com bastante referência política, ela tem essa característica, mas assim, era um gênero totalmente diferente de Impostora, que é uma ficção contemporânea com uma vibe ali de mistério e tal. E eu fiquei impressionada em como ela consegue se adaptar para o que ela está se propondo a fazer no livro, assim, o que ela está se propondo a escrever. Num primeiro momento eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas nem parece a mesma pessoa. Que estranho, sabe? Mas ao mesmo tempo eu me peguei pensando, caramba, eu acho que esse é um poder especial dela, porque ela não precisa se imitar o tempo todo, assim, como se fosse pra seguir um estilo, sabe? Ela vai se adaptar ao que ela está se propondo, ao que o gênero propõe, ao que ela quer experienciar com a história, ou fazer o leitor ali experienciar. Eu acho uma capacidade muito incrível como escritora, ela conseguir fazer isso. Impostora tem como a narradora dessa história a personagem chamada June, que é uma mulher branca, escritora, e que assim, ela é meio frustrada com a carreira dela. Ela fica se comparando o tempo todo com a Athena, que foi uma mulher que ela conheceu na faculdade, elas se formaram em Yale, tiveram um início de carreira assim até bastante parecido, elas se formaram juntas, tiveram o primeiro lançamento de livro ali mais ou menos na mesma época, mas a June flopou. E a Athena simplesmente virou a queridinha do mercado editorial, ela se transformou numa estrela de muitos livros vendidos, muitas indicações para prêmios, e a June se ressente muito sobre ela, pensando assim, por que ela tem isso? E fica julgando muito, né, a escolha do mercado editorial por priorizar tanto ela. Mas ao mesmo tempo, ela é meio que amiga da Athena, assim, elas têm algum tipo de ligação ali, justamente por terem se conhecido na faculdade e tal. É uma sensação meio estranha, mas como é a June que narra a história, o sentimento de como ela vai narrando essas cenas com a Athena é muito envenenado pela opinião dela sobre a Athena, sabe? No início da história, a gente tá ali com ela super frustrada, até que ela sai com a Athena, que a Athena quer comemorar, né, uma nova conquista dela com a sua carreira, e elas foram pra um bar e tal, ficaram conversando, é aquela coisa assim bem, nada muito íntimo, nada de confissões sobre a vida, nada, as duas são super reservadas nesse sentido, mas elas estavam ali conversando sobre trabalho e tal, e ela se sentia como se a Athena precisasse de alguém pra ficar se vangloriando, sabe, enfim, até que elas acabam indo pro apartamento da Athena, e assim, elas começam a beber e tal, elas já estavam bebendo, a Athena fala, nossa, terminei de escrever aqui um manuscrito que eu tava trabalhando e tal, quero que você dê uma olhada. Então a June fica sabendo que ela tem um novo manuscrito ali, mas beleza, nada demais, até que a Athena morre na frente da June. A June chama, né, os bombeiros e tal, socorro, mas ela morreu. E o que ela faz? Ela rouba o manuscrito da Athena. Num primeiro momento, ela se justifica meio que assim, foi meio no impulso, meio que, tava ali, eu acabei colocando dentro da minha bolsa, levei pra casa e tal. E é isso. Só que daí ela vai ler, ela termina de ler esse manuscrito, ela começa a fazer pequenas edições no manuscrito, e ela se envolve tanto com esse manuscrito que ela vai se achando no direito de usufruir daquela história. Só que assim, gente, a Athena é uma mulher sino-americana que escreve sobre personagens, sobre a história chinesa. Ela é uma autora que representa muito disso no mercado editorial, e esse manuscrito
é sobre a diáspora chinesa, é sobre os trabalhadores chineses na Primeira Guerra Mundial. Isso já não é da conta da June, ela nunca se interessou por isso, mas ela se envolve com aquele trabalho e quando ela termina essa edição ali e se acha meio que responsável por muito do mérito dessa história, ela resolve mandar esse manuscrito pro agente dela e tal, e não conta pra ninguém. Ela diz que ela escreveu aquilo muito inspirada na própria Athena, e todo mundo acredita. Não só acredita, como acha aquela história incrível, sabe? E escolhe a história como a nova queridinha do mercado editorial. E a June se vê de uma hora para outra de uma autora ali que nunca ninguém ouviu falar para uma estrela do mercado editorial, a nova sensação do mercado editorial. E essa sensação de, nossa, finalmente estou tendo o meu trabalho reconhecido, tipo, ela fica muito, não é encantada só, mas assim, muito inebriada pela sensação de finalmente estar num lugar de sucesso, de ver as outras pessoas falando sobre ela, ver as pessoas lendo, ver dinheiro entrando na conta dela, tipo, ela tinha aquela coisa assim, nossa, eu finalmente tô tendo o que a Athena tem, sabe? Porque ela era muito invejosa em relação à Athena. E o livro vai girar em torno disso, de ela assumindo o lugar de autoria de um livro da Athena. E não só isso, gente, é um livro que fala muito sobre o mercado editorial e como funciona esse fenômeno do best-seller e como o mercado editorial simplesmente coloca às vezes um dedinho em uma pessoa e fala, não, é esse aqui que vai ser o livro que todo mundo vai falar, e montam toda uma estratégia para que isso de fato aconteça. E é assim que funciona com a maior parte dos livros. E nesse momento, ela coloca o dedo na ferida, principalmente, dessa questão da representatividade do mercado editorial. E como o mercado, na verdade, escolhe pequenas figuras que vão ser essa representatividade dentro do mercado, para colocar ali, não, a gente publica autores diversos, então tem pequenos tokens, digamos assim, que eles usam nesse sentido, e ao mesmo tempo que eles falam, não, somos diversos, não, a gente não pode publicar 2 ao mesmo tempo, que daí é muita diversidade. Isso a gente vê do mercado acontecendo, mas a gente também vê a June sentindo que, não, eu sou flopada porque ninguém se interessa mais por histórias de pessoas brancas. Gente, ela cria uma imagem de vítima, assim, sobre ela o tempo todo, que a gente fica com raiva, a gente fica com muita raiva. Não tem como gostar dela, mas ao mesmo tempo, gente, acontece tanta coisa nessa história que, assim, a Kwang simplesmente não tá nem aí. Ela falou de todo mundo, tipo assim, escrachou o mundo literário mesmo. Do editor, autor, mercado, imprensa, leitor, até as próprias causas nobres que são discutidas na internet. De uma hora para outra você pode ser a pessoa que só tem coisas boas e de uma hora pra outra aquilo se reverte e você vira, assim, a pior pessoa do mundo. E pessoas que simplesmente não pensam nas consequências do que falam na internet, por exemplo. E quem narra é a June. Então a gente tem sentimentos, assim, super controversos. Mas, assim, a Kwang falou de todo mundo, sobrou pra todo mundo. Qualquer pessoa que lê esse livro, em algum momento vai se sentir muito desconfortável. Muito. E eu acho que essa é a coisa mais genial desse livro. É uma sátira ao mesmo tempo que, assim, é muito real. Você consegue... Eu que tô bastante inserida no mercado editorial, gente, eu consigo ver vários exemplos, sabe? De vários momentos do livro, de coisas muito parecidas que eu já vi acontecendo. É uma história muito ácida, mas ao mesmo tempo, assim, muito veloz. A gente simplesmente se joga naquilo e quer saber aonde vai parar. E assim, será que ela vai se safar? Será que vai dar certo? Será que não vai? Que história que ela vai criar? Porque a gente tem o tempo todo a história criando narrativas. Tipo assim, como que eu vou fazer essa narrativa ser sobre mim ou me colocar numa situação de vantagem sobre aquilo? Como eu vou transformar isso que aconteceu em algo positivo? Gente, muito, muito legal ver a dinâmica das coisas acontecendo. Apesar de ela escolher falar sobre essa questão do mercado editorial de várias maneiras, assim,
O livro é sobre a June tomando o lugar da Athena. Por isso que em inglês ele tem o nome de yellow face, que é quando uma pessoa branca se passa por uma pessoa amarela, né? E na questão da June tem muito isso, ela não só rouba a história da Athena, como ela se transforma numa pessoa que se importa para ter sucesso, para se apropriar daquilo, para vender, para ter dinheiro, para que as pessoas enalteçam ela. Ela se acha assim muito merecedora dessa atenção, ao mesmo tempo que ela também morre de medo que alguma coisa aconteça e tudo isso despenque, sabe? Então é uma história muito, muito boa. Inclusive, tem uma entrevista da Kwang que perguntaram assim, deixa eu abrir aqui, perguntaram da coragem dela de expor o mercado que ela faz parte, né? Pergunta aqui, você ficou nervosa quando se aproximou da publicação? Porque é arriscado morder a mão que te alimenta, assim, né? Meio que cuspir no prato que comeu, mas ela disse que não se importou. Ela diz, eu poderia ter ficado nervosa se esse fosse meu primeiro livro. Mas eu já tenho um passado, já passei por todo esse ciclo de publicação 4 vezes, porque, né, ela publicou os 3 livros de A Guerra da Papoula e o livro Babel. Então eu já tinha me acostumado com a ideia de que não importa o que ela diga, algumas pessoas realmente vão se identificar com isso e amar o trabalho dela, e algumas pessoas vão pensar que ela é um lixo absoluto, assim, não importa o conteúdo que for, sempre vai ter os dois lados, então ela meio que resolveu ser verdadeira, né? Não existe uma história perfeita que todos amem, assim, e se houvesse, seria tão banal, chata e inútil que não valeria a pena produzir. E ela tinha noção que algumas reações a esse livro seriam polarizadas. Acabei dando 4,5 estrelas pra esse livro. Nossa, eu elogiei um monte e acabei não dando nota máxima, né? Mas eu vou explicar pra vocês. Eu não dei 5 estrelas pra esse livro porque acontece uma coisa ali mais pro final da história, que é uma coisa que eu não consigo... Quando acontece esse livro, eu fico, ai, não acredito que vai terminar dessa forma, sabe? Que é o famoso discurso do vilão. E eu faço vilão entre aspas porque nessa história não é um vilão, sabe? Mas é um momento de explicação que tem todo um discurso de, o que eu vou fazer com você, o que vai acontecer, por que eu fiz isso e aquilo, sabe aquilo que eu fiz, Existem muitas outras formas de mostrar para o leitor algo que aconteceu na história que ele não viu, sem ser por um discurso. E daí, quando vem esse discurso, eu fico indignada. E eu assim, não acredito que depois de toda essa história incrível, essa parte vai ser explicada dessa forma. Eu achei um confronto desnecessário, sabe? No livro. Fiquei até com um pouquinho de vergonha alheia, sabe? Mas no final das contas, é um livrão. Livrão de verdade. Recomendo muito pra vocês. Se vocês ainda não leram os outros livros da Kwang, porque é fantasia, porque não combina com você, leia Impostora. Leia. Pra dar uma chance, pra conhecer essa autora também. Apesar de eu achar o estilo de narração bem diferente dos outros livros, eu ainda acho que vale a pena, assim, ver como a mente dessa autora funciona. A mente dela é muito boa. Ela faz conexões e é muito corajosa, né? Como eu disse, ela é muito corajosa. E tomara que ela continue com esse espírito de coragem, assim. Porque é muito fácil tu lançar uma história bem rasa, em que tu não vai ter grandes problemas. Se alguém não gostar, não vai ser, não vai casar uma... Mas quando tu escolhe colocar no mundo uma história que pode gerar muita polêmica, tem que ter muita coragem, assim. E eu admiro muito esse tipo de pessoa. E a Kwang é esse tipo de pessoa. Sobre os outros livros dela, eu só li o A Guerra da Papoula, né? Pretendo sim, muitos de vocês me perguntam, eu pretendo sim terminar de ler a série, né? A trilogia inteira. Eu vou fazer isso. Eu tô pensando até em reler A Guerra da Papoula pra já emendar em todos eles, mas daí eu tenho que tirar um tempinho pra fazer isso. E Babel, eu tentei ler Babel no começo desse ano, mas foi ali em fevereiro que eu não tava muito na vibe. Não tava na vibe de Babel. Então não deu muito certo, mas é um livro que eu pretendo voltar pra ele, porque eu sei que também tem muita discussão legal sobre esse livro, né? E eu quero ter essa experiência. Mas provavelmente vai ser bem mais pra frente. Mas assim, gente, leiam Impostora.